Voltamos então com a dúvida do colega aqui, né? Pode repetir, por favor, colega, a observação, a dúvida? Não, sobre a margem, de como era feito lá atrás, em 1970. Não, o questionamento é a respeito das referências que a lei fala que serão feitas à margem. Por isso que eu falei que seria interessante uma visita técnica, porque vocês conseguem visualizar o livro antigo e o livro novo. E aí vocês vão entender a sistemática prevista na lei e as normas atuais do proceder. E no livro, basicamente, há 4 colunas no título dos documentos. Vai ter a coluna aqui do dia, do mês, do corpo integral para transladação, né? Ou para ser feito o registro integral, e bem na esquerda vai ter uma outra coluna, que é a coluna de averbação. Então, você fala, será feito a margem, né? Então, vai ser feito nessa margem, nessa coluna, que eram os espaços destinados, então, para a averbação. É uma coluna bem pequenininha aqui, que os livros têm, né? De dia e mês, porque o ano vai em cima, vocês viram agora há pouco, né? E aí, no espaço maior do livro, onde era feito à mão, manualmente, a transcrição. Hoje não tem mais, os livros não têm mais isso. Principalmente os cartórios que já adotavam o sistema de microfilme e os que atualmente adotam o sistema ou de cópia ou de meio digital, quando é permitido, né, em alguns estados. Então, vai o documento inteiro. Não vai ter as divisões de colunas, vai o documento inteiro. E as averbações serão feitas... Aí, se for por cópia, logo quando encerrado o ato, né, geralmente no verso ou na página final, quando tem espaço. No microfilme, ele vai ter uma referência pelo protocolo. E no digital, ele vai ter uma referência ao digital, no protocolo. E também, que o digital é bom que ele permite fazer as indexações, né, sem destruir ou sem marcar o documento. É como, digamos, um balãozinho. Eu coloco um balão aqui, num arquivo digital, que ele some e aparece, conforme eu seleciono o sistema. Isso é bom. Então, já no microfilme, não tem como você ir lá e marcar, vai destruir o microfilme se você fizer uma marca em cima. Bom, então o artigo 611, é vedado o registro de declaração unilateral de posse. Não se admite, e essa aqui é uma disposição bem antiga também do Código de Normas, uma declaração, isso é, digamos que a intenção é evitar, né, o induzimento a erro, né, induzir pessoas a erro com uma declaração, mas está registrado no cartório, está aqui, eu tenho a posse, etc. Até esse intuito acaba um pouco mitigado com a possibilidade de uso capião extrajudicial, né, porque nós vamos ter um documento público fazendo menções à posse, etc. Mas, claro, com todo um regulamento específico, diferenciado, vai fazer menção de que é uma escritura pública de uso capião extrajudicial, que visa, né? Não é uma escritura de uso capião, é uma escritura que visa a uso capião extrajudicial. Mas, enfim, eu creio que vocês devem ter estudado isso em notas, né? E, então, a intenção é justamente essa. Cessão de direitos possessórios decorrentes de herança e respectivas subrogações, né? Então, também não havia, também já há muito tempo havia e é mantida ainda essa disposição. Também procuração em causa própria que envolva a posse de imóvel. Então, essa vedação não se estende à cessão de direitos decorrentes de herança, quando versar sobre o domínio de imóvel registrado envolver outros direitos não estritamente possessórios. É claro que o que se veda aqui não é a cessão de direitos ou algo do tipo. É justamente evitar que pessoas sejam induzidas a erro por documentos levados a registro e que envolvam posse de imóvel. Ou direito possessório, né? Opa, tá difícil. Aqui. Notificação. A notificação é a entrega de ato registrado ao notificando, vedada a anexação de objetos de qualquer espécie. Então, veja,
a distinção que a gente precisa fazer de objeto, que documento ele é um objeto, né? Só que, contudo, um objeto qualificado, digamos assim. E aqui o que se veda não é um objeto documento, é um objeto que não seja um documento, né? Então, a gente acabou de falar sobre o 608, que é justamente aquela possibilidade, inclusive expressa aqui, e aí não há contradição. Conversando uma vez com um colega, ele disse, não, mas Marcos, isso aí é ilegal, porque na 6.015 fala que não pode anexar objeto. Não, mas a gente precisa fazer a distinção de objeto a objeto para objeto documento, né? Documento é possível, sem problema nenhum, o que não se pode é objeto mesmo, como eu dei aquele exemplo de chaves de imóvel, por exemplo, né? E importante também mencionar o seguinte, que a notificação, ela não é simplesmente a recepção do documento e a entrega para a parte. Não. Ele vai ser recepcionado, o documento vai ser recepcionado, protocolado, qualificado, registrado, e a partir do registro é que então vai ser feita a notificação. Caiu uma questão também na prova, vocês vão ver amanhã, que falava justamente sobre a notificação, né? Mais ou menos abordando o procedimento, como deve ser feito, e aí pode ser que caia, porque a gente tem algumas disposições de notificação, e quando fala em notificação, sempre abordam, as bancas abordam, territorialidade. Sempre abordam, porque ou o Estado adota ou não adota a territorialidade. Compreender a notificação? Notificação é de um registro já efetuado. Também a possibilidade, e aí vocês vão ver na 6.015, da notificação não só do ato registrado, mas também da averbação. Por exemplo, eu mudei o meu endereço e eu quero informar para outra parte contratante que eu mudei o meu endereço. Que não é para ela me mandar mais a cobrança ou fazer entrega dos produtos ou o que seja naquele endereço que eu contratei. Eu mudei meu endereço. Então eu vou fazer a averbação quando o contrato permite, claro, né? Às vezes o contrato ele já traz cláusula de procuração para alteração unilateral. Em contratos bancários isso é até comum. Ele já autoriza o banco a gravar as garantias oriundos de um contrato de cessão de crédito. É bem comum o banco já ter procuração, né? Então, digamos que é feita uma alteração, não dá para dizer que é unilateral, porque se a pessoa tem a procuração, ela é bilateral, só que uma vai representar a outra. Até poderia haver aí conflito, enfim, mas digamos que haja uma averbação, que ela possa ser feita só por uma das partes sem o conhecimento da outra. E eu quero, então, notificar o outro contratante. Eu vou dizer, olha, estou te notificando dessa alteração ocorrida aqui e eu estou te notificando dessa averbação. Então, a notificação, pela redação da 6.015, vocês vão ver lá no artigo 160, que ela pode ser decorrente tanto de ato de registro quanto de ato de averbação. Vamos dar um exemplo aqui lúdico, né? Digamos que alguém faça um poema, né, uma declaração de amor, faz um poema com declaração de amor, registra e notifica uma pessoa. Veja que é uma declaração de amor jurídica, né? E aí ele resolve alterar os termos desse poema ou desse amor, transformando para paixão, aumentando ou diminuindo, e resolve então notificar a pessoa, estou te notificando da averbação, porque aquele poema, aquela paixão, aquele amor, mudou-se nesses termos, né? Então, vou dar um exemplo lúdico, vocês nunca mais vão esquecer da redação da 6.015, que possibilita a notificação tanto de ato de registro quanto de averbação. Na prática, não deve ser muito utilizado fazer notificação de averbação. Mas, concurso é concurso, né? Então, o oficial deverá registrar o documento e averbar o cumprimento positivo ou negativo da diligência à margem do registro. Então, reforçando, né? Só vai ter notificação de ato registrado ou de ato já averbado.